O tarifaço de Trump também impacta um outro setor, o de games. A Nintendo, uma das maiores empresas do mundo, lançou o Switch 2, a sequência de seu console de jogos híbrido, que foi um enorme sucesso há mais de 8 anos no lançamento do Switch 1. Só que a pré-venda desse Switch 2 foi adiada e alguns dizem que foi por causa das tarifas do Trump. O lançamento em si continua marcado para junho. Para falar sobre isso, eu converso com o analista de inovação aqui da CNN Brasil, Marcelo Tripoli. Marcelo, boa noite. Primeiro, falar sobre essa, que pode ser uma revolução no mercado de games. O Switch 1 já foi um sucesso avassalador. O que o 2 traz de novidade e inovação? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Prime Time. Márcio, pela primeira vez a Nintendo, na troca de geração, e as gerações de videogame elas são longas, são gerações aí de muitos anos, como você falou, 8 anos atrás teve o Switch 1. Pela primeira vez a Nintendo decidiu não revolucionar e não trocar a experiência do jogador. Nas versões anteriores do Wii, que foi um sucesso anterior para o Wii U, eles mudaram tudo e foi um desastre. Eles aprenderam com isso e agora fizeram um aperfeiçoamento, uma melhora incremental. Então quem usou, quem joga o Switch 1 não vai estranhar o Switch 2, vai achar que é como se fosse um iPhone ou um celular do ano corrente, porque ele tem melhores especificações técnicas, ele tem uma tela melhor, uma bateria melhor, mas ele não tem uma ruptura de experiência. E isso é bom, porque é um videogame de maior sucesso de toda a história da Nintendo. É um videogame que realmente ele tem essa mistura entre você poder jogar na rua, no trabalho, num ônibus e poder chegar na sua casa, acoplar ele, tendo uma tela de 50 polegadas, uma experiência grande, realmente virou aparentemente a melhor experiência para um jogador de videogame. E com isso eles estão agora no Nintendo Switch 2 mantendo e aperfeiçoando. O preço é sempre uma preocupação. E quando a gente junta agora este momento econômico por causa das tarifas impostas por Donald Trump, a gente fica pensando, quanto vai custar essa belezinha? Então, o preço tinha subido bastante, $300 foi o lançamento do Switch 1 para $450 do Switch 2. Então já tem uma... A previsão era $450. Antes da história do Trump, quando eles fizeram a primeira divulgação de preços, já tinha uma mudança de preço significativa. Que agora, na verdade, eles estão segurando essa informação do preço por causa dessa guerra tarifária que está acontecendo. Mas já é para um console de um videogame, e todo mundo sabe que o Nintendo Switch nunca foi focado na parte de melhor processamento do mercado. Quem é o hardcore game, que quer aquela experiência mais perfeita dos gráficos, por exemplo, Márcio, vai para o PlayStation, vai para o Xbox, monta o seu próprio computador em casa gamer. Entendi. Então, na verdade, no caso do Nintendo Switch, sempre foi aquele game mais casual, que joga o Mario Kart, que joga o Donkey Kong, que não exige tanto. Então, tem um limite de precificação que você pode cobrar para uma tecnologia que não é tecnologia de ponta em termos de processamento gráfico, como são os concorrentes dele. Então, a Nintendo está diante de uma dificuldade. Ela está esticando a corda no preço antes, e agora com essa história do tarifaço, se tiver que mexer no preço de novo, isso pode ser um detrator. Mas fatalmente vai ter que mexer, porque a Nintendo é uma empresa japonesa. O Japão levou tarifas de 24% na cabeça. A China, 50% no mínimo, ou mais 50% a partir de amanhã. Alguns Switch são feitos no Vietnã, que também tomou um tarifaço de 46%. Ou seja, não tem como escapar. Ali na Ásia, onde fabrica-se normalmente esse tipo de jogo eletrônico para mandar para os Estados Unidos, principalmente o supermercado, um grande mercado, inevitável que isso vai afetar o preço desse negócio. Todo eletrônico, todo gadget tem uma cadeia de produção e desenvolvimento muito espalhada no mundo. Então, e não tem como. Esse sistema que está em discussão do Trump, ele vai afetar o nosso smartphone, vai afetar o nosso computador e vai afetar o nosso videogame. Todos os gamers que estão ansiosos para pôr a mão no Nintendo Switch 2 estão mais preocupados agora, Márcio. Eu estou lembrando que eu morava no Japão quando lançou um. E como foi difícil para o meu filho, que queria tanto achar primeiro a loja que tinha, porque esgotava muito rápido, e você tinha que fazer reserva. E chegar lá na fila, ficar lá esperando a loja abrir, não é? Conheço tudo isso. Então, na verdade, a Nintendo é famosa em todos os lançamentos que ela teve por gerar essa expectativa, porque ela tem dificuldade de crescer a demanda de produção dela. Então, você pode esperar que quem quiser pôr a mão numa belezinha dessa aqui, quando lançar, não sabe quanto vai pagar ainda com essa história toda. Gente. E também vai ter que ficar ali, vai ter que ser resiliente na fila do videogame, Márcio. Esse é Marcelo Tripoli, comentarista de inovação aqui da CNN Brasil. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Boa noite. Boa noite.